Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenho e Ilustração do nosso curso técnico em Design Gráfico. Bom, como vocês já me conhecem, né, eu sou a professora Mariama Aquino e estive com vocês aqui ao longo dessa disciplina. A nossa unidade 4 é onde a gente finaliza os estudos relacionados a desenho e ilustração. E agora, nessa unidade, a gente vai dar uma focada na ilustração digital, entender um pouco dos processos, as etapas de trabalho, né? Então, a gente vai para onde tudo começou, né? Quando a gente começa a estudar design gráfico, ilustração, essas peças gráficas, né? A gente sempre acaba voltando para o momento da Revolução Industrial, porque é a partir daí que as demandas, né, as necessidades passam a surgir e aí dá esse boom, assim, né, na profissão do design gráfico, da ilustração também, consequentemente. Mas a ilustração digital, ela tem um foco maior quando a gente fala de revolução digital. E aí muita gente confunde revolução digital com revolução industrial, né? Como o próprio nome já diz, a revolução industrial ela foi mais voltada para a atualização, né, os avanços relacionados à indústria, aos maquinários, né, à produção têxtil, enfim. E a revolução digital, ela é um pouco mais próxima da gente. Então, quem já é da época do final dos anos 70, 80, 90, participou mais desse processo de perto, né? Então, do século 20 para o começo do século 21, né, anos 2000, é onde a gente começa a visualizar melhor a revolução digital, porque ela é mais voltada para esses avanços tecnológicos que são voltados propriamente dito, né, para esses recursos digitais, né? É onde a gente começa a ter a expansão da internet, da comunicação, do celular, né? Um pouco mais para frente, né? Mais para 2010, a gente começa com os smartphones, que hoje em dia a gente não vive sem, né? Então é a partir daí desses processos de comunicação que a gente começa a visualizar melhor a utilização da ilustração digital. E o que é ilustração digital, né? Muita gente pensa que é algo diferente, ilustração manual e digital. O que muda, na verdade, é o recurso, né? São as ferramentas que vão ser utilizadas. A manual, obviamente, são os desenhos feitos à mão, né? Com instrumentos como lápis, caneta, tinta. E o digital realizado, né, no computador, com recursos digitais de aplicativos, softwares de edição. E aí a gente consegue criar todos esses efeitos que são manuais digitalmente, né? Porque todos os programas hoje em dia possuem ferramentas que assim simulam, né, o que é possível fazer na mão, né? O pincel, as cores, as misturas, é possível a gente trazer isso no digital. Então, aqui tem uma imagem, né, só para a gente ilustrar melhor, né, uma mesa digitalizadora, né, um profissional criando um trabalho. E aí, a ilustração, tanto a digital quanto a manual, ela tem várias funções, né? São várias mesmo. Tanto que a gente vê ilustração em livro, a gente passa na rua assim e vê ilustração no outdoor, num anúncio de um restaurante, né? É muito fácil encontrar ilustração em diversos suportes. E aí, ela tem várias funções. E aí eu vou citar algumas aqui para você entender melhor como ela pode ser utilizada, né? Ela pode ser usada para acompanhamento visual ou uma explicação mais complexa. Ou seja, a ilustração ela tem essa função de ajudar no entendimento de algo que é muito complexo. E um exemplo disso é a ilustração científica, né? Então, a gente está falando de ciências, às vezes a gente está falando de corpo humano, por exemplo, que é algo tão complexo. E aí, tem uma ilustração ao lado do texto, vai dar uma ajudada, vai reforçar a você entender o que é que está sendo mostrado, o que está sendo explicado, né? A ilustração também tem a função de narrativa visual. E como é isso? O ilustrador, ele tem que ter o domínio, né, de várias técnicas para poder conseguir construir uma narrativa através de uma imagem. Então, a narrativa visual é isso, é contar uma história através de um desenho. É o que a gente vê muito nos quadrinhos, né? As histórias, principalmente as histórias infantis. Porque a criança,
ela precisa dessa ludicidade, né, para ajudar no entendimento. A ilustração também pode ser usada na promoção e publicidade, né? A publicidade é um dos campos que a gente mais fala, né, nesse campo do design gráfico, porque é uma das áreas que o design mais atua. Então, ela é usada para criar anúncios que sejam impactantes, né, a fim de despertar esse desejo de consumo, de compra, de curiosidade, de conhecer aquele produto, aquela marca. Então, a ilustração ela pode potencializar o teu produto, né? A ilustração também pode ser utilizada como identidade visual, né, para criar logotipos e elementos visuais que representem sua empresa ou a marca. Né? Tem marca que só da gente visualizar o desenho do logotipo a gente já identifica, né, de tão marcante que é. Ela também pode ser usada no design de embalagem, né? Muitas embalagens hoje em dia mostram, né, apresentam o logo da marca, que geralmente é um desenho. Nas mídias digitais, né, que esse é um ponto super importante, principalmente quando a gente está falando de ilustração digital e de revolução digital, né? Porque nessa área digital a ilustração ela é um recurso muito utilizado nos sites, nos aplicativos. E se você está lembrado da aula anterior, a gente falou um pouco disso, né? Da utilização da ilustração nos aplicativos, nas interfaces dos computadores e dos sites, né? Outra utilização super importante é a ilustração na moda, né? Porque ela pode ter várias funcionalidades dentro da mesma área. Ela pode ser utilizada tanto para desenhar o próprio croquis, né, da coleção de uma roupa, de um lançamento, como ela também pode fazer parte da identidade de uma marca, criando estampas, padrões. E tudo isso torna a marca muito mais autêntica, né? E a ilustração como expressão criativa, porque tem gente que se define como ilustrador, né? Mas é no campo muito mais voltado para a arte, né? É mais ligado às emoções, né? E aí a gente fala muito de ilustração e de design, mas existe diferença entre ilustração e design gráfico? Existe, né, diferenças, porque são áreas distintas, né? São formações diferentes. Nem todo ilustrador é design e nem todo design é um ilustrador. Mas são áreas que se complementam, né? Principalmente na questão das ferramentas que são utilizadas. O ilustrador digital ele lida muito bem com softwares de edição, assim como um design gráfico. E aí, reunir os conhecimentos da ilustração com os recursos e as técnicas do design gráfico, né? De harmonia, de equilíbrio, de estudo de cor, tudo isso é um combo perfeito, né? Então, hoje em dia, muitos designers também são ilustradores. E é por isso que a gente falou na aula anterior da importância de saber os princípios básicos do desenho, né? Até porque não tem como a gente desenhar digitalmente sem ter o conhecimento mínimo de desenho. E aqui eu trouxe duas imagens de dois equipamentos, né? Super atuais. Inclusive, esses da foto não são nem tão atuais assim, né? Mas que são muito utilizados por ilustradores, que é a mesa digitalizadora, né? Que é um dos recursos mais utilizados, que é uma mesa com uma caneta sensível, onde o ilustrador pode estar conectando com o software de ilustração, né, de edição, desenhando, e o desenho ele já vai sendo construído na tela, né, do programa. E uma máquina de scanner, né, onde você pode desenhar num papel, escanear esse desenho, transformando ele num desenho digital, e aí você vai aprimorando ele, né, trabalhando ele digitalmente. Ele pode ter os traços que você fez manualmente e adicionar recursos digitais também nele. Quando a gente fala, né, de ilustração digital, a gente tem que pensar que é um tipo de trabalho que acontece em etapas, né, assim como qualquer outra produção. Então, eu dividi em 3 etapas principais, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. E aí, pelo próprio nome, a gente já imagina o que seja, né? A pré-produção é o que vem antes, né? A produção é o meio do caminho, digamos assim, e a pós-produção seria a finalização. Então,
Assim como outros projetos de design gráfico, a pré-produção ela sempre começa no briefing, né? Que é esse documento onde a gente vai reunir informações principais do projeto, informações do público, né? Os materiais principais que o cliente deseja, orçamento, estabelecer datas, estabelecer metas, né? E entender também onde essa ilustração ela vai ser veiculada, se ela vai ser para uma revista, se vai ser de material impresso, se vai ser para material digital, se vai ser para rede social, porque tudo isso vai interferir no seu projeto, né? Então, tudo isso faz parte da pré-produção. A produção é o momento que a gente vai colocar a mão na massa, né? Após reunir todas essas informações, a gente vai começar a ilustrar. E aí essa ilustração ela pode começar tanto no meio manual, como eu trouxe aqui no exemplo, né, da foto, mas você também, dependendo da sua habilidade, do seu jeito de trabalhar, ela já pode começar digitalmente, né? Você vai abrir lá o seu programa e vai iniciar a fazer o rascunho, o teste de cor, o teste de pincéis, né? Vai criando as camadas e aí você vai construindo o seu projeto. Após a produção, né, desse rascunho todo trabalhado, é importante a gente focar no sistema de cores, né? Pensando nisso que eu falei anteriormente, se o material vai ser para material impresso ou material digital, porque aí a gente vai falar do sistema de cores, que é super importante para a gente que trabalha com design gráfico e com ilustração, né? O sistema de cores ele é dividido em dois principais, né? E com certeza você já ouviu falar, que é o CMYK, que é a sigla CMYK, né? É o sistema de cores de tinta. Então esse sistema ele precisa ser estudado e trabalhado quando a gente vai fazer uma produção que vai ser impressa, né? Um material físico. E é uma sigla, né? Essa sigla é das cores ciano, que é azul, né? O magenta, que é um rosa, amarelo e preto, né? E aí, com essas cores principais, são feitas as outras misturas para fazer as outras cores, né? Já quando a gente trata de ilustração digital, o sistema que a gente utiliza é o RGB, que também é uma sigla, né? Para as cores vermelho, verde e azul. Red, green, blue, né, em inglês. E aí ele é utilizado exclusivamente para peças digitais. A gente pensa assim, poxa professora, mas só 3 cores, como é que a gente consegue fazer tantas misturas, né? Elas são as cores principais, as cores primárias, que delas surgem várias outras, né? E aí, após escolher o formato de cor, né, o tipo de material que vai ser utilizado, a gente parte para a etapa da pós-produção, né? É onde a gente vai finalizar os arquivos para o meio digital, para o meio impresso, né? Isso tudo vai depender do que foi definido lá no briefing. E aí, quando a gente fala de finalização de arquivos, é importante a gente estar atento a esses nomes e formatos que veremos agora, né? Pixels todo mundo conhece. E com certeza, em algum momento da sua infância, provavelmente você já ficou bem pertinho assim da televisão para ver aqueles quadradinhos bem pequenininhos de cores, né? Aquilo ali são os pixels. É esse elemento de luz e cor, né, que juntas formam a imagem. Se a gente pegar uma foto e ampliar ela bastante, a gente consegue ver vários quadradinhos, né? Então elas juntas constroem uma imagem, é o que constrói a imagem digital. E DPI é a quantidade de pixels por polegada. Então é importante a gente ter um conhecimento, né, de pixels e polegadas, porque tudo isso vai interferir no resultado que você deseja, principalmente se você for fazer um trabalho impresso, né? E as ilustrações, elas são muito mais comuns nesses formatos que vocês vão ver agora, que é o JPG e o JPEG, né? Essas siglas são bem conhecidas, principalmente quando a gente vai salvar alguma foto na internet. É bem comum a gente ver esses formatos lá de opções, né? Então, o JPG e o JPEG são os mais utilizados, né? Porque eles compreendem muitas cores. É um sistema que reúne até 1 milhão de cores, né? E aí ela possibilita que a foto, né, a imagem digital, gere um arquivo super leve. Então, ela é bem interessante. O GIF, né, que ficou muito mais comum agora,
com o WhatsApp, né, com as figurinhas. É um formato que a gente está super acostumado no nosso dia a dia, né? Ele é um formato que gera menos cores, até 256. Mas ele também é muito utilizado na web, né? Mas aí ele é utilizado para imagens que tem animação, né? E o PNG é um outro formato que ele possibilita imagens com transparência, né? E é possível comprimir a imagem, ou seja, diminuir o tamanho da imagem sem perder a qualidade. E agora eu trouxe alguns exemplos, né, de aplicação de ilustração digital para que você entenda melhor esse vasto, né, campo de possibilidades, porque a gente pensa em ilustração, a gente pensa às vezes muito limitado, né? E aqui eu trouxe o ilustrador Felipe Aca, que é recifense. Ele desenvolve ilustrações para jornais, revistas. Então o foco de Felipe Aca é esse trabalho impresso, né? O sistema de cores que Felipe Aca analisa para produzir seus trabalhos é o CMYK, né? Que, como a gente viu, ele é utilizado para ilustração impressa. Então aqui eu trouxe a capa, né, de um jornal, e a outra eu trouxe uma ilustração dentro de uma revista. Outra possibilidade, né, de ilustração é na impressão em vestuário, né, que a gente viu anteriormente, né, a ilustração na moda, essa identidade. Então a ilustradora também recifense Jéssica Paiva fez uma collab, né, uma parceria com a C&A, que é uma marca que todo mundo conhece, né, uma loja de roupa que todo mundo conhece, e ela criou várias ilustrações voltadas para essa coisa do bairrismo, né, recifense, a ilustração, as flores, a ilustração das flores, né, essas cores assim bem vibrantes. E aí fez uma collab com a C&A, que inclusive eu recomendo que vocês visitem o site para poder ver melhor essas imagens, porque são bem bonitas, né? E aqui eu trouxe uma ilustração com animação, né, do artista alemão, do ilustrador alemão, que é Taylor. Ele tem essa criação, né, de personagens, principalmente com temáticas infantis, botânica, e ele faz tudo em formato de GIF, né? Então aqui vocês conseguem visualizar um pouco, né, das possibilidades da ilustração digital, das aplicações, ver como é que as cores funcionam para cada suporte, né? No suporte digital é de uma maneira, no suporte impresso é outra. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante os conhecimentos aqui, compartilhados com vocês aqui durante essa aula, tá? Lembrando que nossa disciplina foi feita em 4 unidades, então cada unidade é super importante, né? Porque um assunto vai complementando o outro para a gente finalizar aqui na ilustração digital. Experimentem, né? Sejam bastante curiosos. E é isso. Tchau, tchau!